ponto de vista budista, o homem é um poço de paixões e um poço de egoísmo, não é? Quer dizer, quando olharmos impiedosamente para dentro de nós, em busca dos nossos defeitos, nós encontramos o egoísmo. E nós projetamos o nosso egoísmo em tudo, não é? Inclusive nas imagens divinas, não é, que nós criamos, não é, e que nós identificamos com o sagrado. Porque o sagrado não está nas imagens que nós criamos. O sagrado está sempre além. O sagrado é inominável, é inefável, é impensável, é impronunciável. Mas o nosso egoísmo cria uma falsa imagem do sagrado, né? A imagem dos nossos defeitos, das nossas idiosincrasias, das nossas imperfeições, e assim como nosso egoísmo não suporta determinadas coisinhas nos outros, a nossa imagem, né, de divindade também não suporta uma série de coisinhas e começa a criar aí o menu inesgotável das proibições, das limitações, etc. e tal, não é? E o budismo nos convida, antes de mais nada, a olhar para nós mesmos, não é? E nos reconhecermos como um poço sem fundo inesgotável de paixões egoístas, não é? E nos convida a nos abrirmos a esta luz maior, digamos assim, que eu chamo de sagrado, para que ela ilumine as profundezas, né, da nossa natureza interna e opere em nós algo como que uma maravilhosa alquimia, né, que venha transmutar este lamaçal de paixões no mais puro ouro das virtudes. Isso não é possível através do nosso próprio esforço, porque egoístas e limitados que nós somos tremendos desastrados. Quer dizer, quanto mais procuremos fazer a partir do nosso esforço, mais confusão nós criaremos. Então, vamos nos abrir simplesmente a essa luz, deixá-la entrar dentro de nós e deixá-la fazer o serviço da transmutação alquímica. O que a nossa pequena vontade egoísta é incapaz de fazer, a luz fará por nós. Esta é a minha posição budista. Hein? Bom dia a todos e todas, especialmente aos que estão fazendo parte da mesa. Meu nome é Lúcia, eu sou sacerdotisa do culto dos orixás, nação Queto, mais conhecido como Candomblé. A minha religião, ela é inclusiva e talvez a que tenha menos preconceito em relação aos seres humanos e às suas necessidades ou suas, vamos dizer assim, opções. Primeiro, eu gostaria de perguntar aos senhores da mesa se alguns de vocês já foram agredidos por causa de suas religiões, de seus credos. E a segunda pergunta, como os senhores veem a questão da homossexualidade em suas religiões e essas pessoas na religião de vocês são filhas de Deus ou não, pelo simples fato de terem uma opção sexual diferente da de vocês. Muito obrigada. Quem quer responder em primeiro lugar? Eu acho até que essa pergunta já foi respondida, né? Se debateu sobre isso, né? No meu caso, especificamente, a ordem não se manifesta acerca disso. As pessoas têm opções sexuais inteiramente à vontade. Repito, porém, que a ordem a que eu pertenço não é uma ordem religiosa. Então, há um caráter diferenciado nisso. Mas não há nenhuma manifestação. Quanto ao fato de ser agredido, eu, pessoalmente, já fui agredido. Não fisicamente, graças a Deus. Não precisei oferecer outra face, monge. Mas recebi agressões verbais e conceituais bastante intensas. Mas a gente vai, como disse o monge Ricardo, se acostumando a levar pancada.
Eu vivi 30 anos na universidade, na vida acadêmica. E dentro da universidade eu me acostumei a ser um engolidor de sapos. A cada dia traziam para mim um sapo numa bandeja, cada sapão enorme, tudo que eu tinha que engolir, né? E esse treinamento na vida acadêmica me facilita também a tarefa na vida religiosa, ou seja, como eu disse, eu sou duplamente anatematizado, como budista e como maçom. Sou considerado diabólico 2 vezes. Já me acostumei com isso, né? Não tô ligando muito, não. Agora, quanto aí a questão da homossexualidade, ela é uma realidade. Gostamos ou não, ela está aí e tem que ser encarada e admitida como realidade. Nós que somos heterossexuais, nós temos uma certa tendência natural a olhar o homossexualismo assim, com um olhar meio de viés, meio de reserva, não é? Então, cabe a nós nos treinar para não ofender, não é? Para não melindrar essas pessoas, que toda pessoa seja homossexual, heterossexual, ou bissexual, ou transexual, ou seja lá o que for, como pessoa ela é digna de respeito, né? E se dentro de nós existir um certo resquício, uma certa tendência quase inconsciente, né? No sentido de ver meio de reserva, meio de lado, não é? Vamos nos disciplinar, vamos treinar para não fazer esse tipo de coisa, porque vamos olhar para dentro de nós. Nenhum de nós gosta de ser discriminado, de ser visto com reserva, de ser visto assim como uma pessoa digna de ser posta à parte. Nenhum de nós gosta disso. Então não vamos fazer isso com os outros. Se a gente tiver essas tendências discriminatórias dentro de nós, vamos exercitar, vamos treinar, não é, para neutralizar essa coisa, né? Como teólogo e monge peregrino na Igreja Católica, eu já sofri 3 processos canônicos. Então, tenho uma certa experiência de levar pancada, exatamente. Agora, a pergunta da mãe Lúcia faz a gente lembrar, de fato, que no Brasil, na história do Brasil, são as religiões afro-brasileiras, tanto a Umbanda como o Candomblé, em suas diversas manifestações, que têm uma história mais dura, né, de perseguições por parte da Igreja Católico-Romana até certo tempo. E hoje, de outros grupos religiosos, e a gente tem que se solidarizar, e numa mesa como essa, que é sobre a tolerância e contra a intolerância, acho que essa denúncia é importante, né, de cuidar, de se solidarizar e de evitar, de combater mesmo esse mal, né, essa demonização do outro. A respeito da homossexualidade, eu tinha dado aquela explicação a respeito das regras sexuais antes, vocês lembram? Quer dizer, é uma questão contextual. Por exemplo, quais são os textos na Bíblia que incidem diretamente nessa questão contra, entre aspas, o homossexualismo? Tem um texto no livro do Gênesis em que, falando de um patriarca numa cidade, Gênesis 19, né? Que recebeu um hóspede e quis violar esse hóspede. Esse texto que condena isso, condena a homossexualidade ou condena esse desrespeito à acolhida, ao acolhimento, à hospedagem, entendeu? Um outro texto, por exemplo, numa sociedade em que o máximo da bênção de Deus é a fecundidade, é a fertilidade. É claro que toda relação que não leva
a fertilidade, que não é para ter filhos, é vista como uma relação não sagrada, exatamente. Então, a relação homossexual era vista nessa cultura, e é uma questão cultural, nessa linha, algo que vai contra a linha da fertilidade. É ligado à esterilidade. E da mesma maneira que a esterilidade era tida como uma maldição, a homossexualidade era tida como uma maldição. É uma coisa cultural. Agora, Paulo, na carta aos Romanos, e aí a gente vai para o Novo Testamento, no capítulo 1, tem um quadro assim, quase meio tétrico, de dizer serão condenados, etc. E no meio dos violentos, dos ladrões, ele coloca também os homens que ardem de desejo por outros homens. Se você for olhar o contexto é uma condenação ao Império Romano. O contexto, ele está escrevendo aos cristãos de Roma, falando do que se passa em Roma. E o que é que se passa em Roma? O que se passa em Roma, na época de Paulo, é os nobres romanos que pegam escravos nos países da Ásia, castram crianças pequenas para serem eunucos nos seus palácios. Vocês estão de acordo com isso? Então, ser contra o homossexualismo nessa linha, neste tipo de prática, é uma coisa muito concreta. Não é hoje em dia pegar esse texto e aplicar para dizer que a Bíblia condena a homossexualidade. Entendeu? É tirar do contexto uma passagem e querer aplicar ao pé da letra de uma maneira fundamentalista hoje em dia. A Bíblia não trata de questões de hoje em dia. Um rapaz que disse aqui, eu sou presidente de sindicato. Se ele quisesse me perguntar o que é que a Bíblia fala de sindicato, vocês acham que eu ia saber responder? A Bíblia não fala de sindicato, não é da época dela. Então não fala também da questão de homossexualidade no mundo atual. Não pode falar nem a favor nem contra. Isso é uma questão ética para a vida da gente hoje, não é da Bíblia. Eu acho uma falta de uma ignorância, como dizia aqui o Sheik, querer pegar a Bíblia e dizer ela é a favor ou ela é contra. Não cabe, não tem, é um outro mundo, é uma outra época, é uma outra cultura. Entende? Agora, nós é que temos que aplicar ao mundo de hoje a palavra bíblica, sim, como a palavra de outras religiões. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, qualquer que ele seja. Todo mundo é, né? Todo mundo é imagem e semelhança de Deus. A gente é imagem divina. A semelhança nós nos tornamos à medida que a gente se torna cada vez mais humano, cada vez mais amorosos, cada vez mais solidários. Bem, eu vou dar a palavra à nossa irmã que está diante do microfone e aviso desde já que será a última intervenção, porque nós já estamos quase no final. Depois da palavra da irmã e da respectiva resposta, eu vou convocar a Denise, que nos encaminhou, a Dulce, que nos encaminhou aqui a prancha para o encerramento. Então, tem a palavra. Eu sou Maria Caetana, sou católica religiosa da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. E a minha pergunta é a seguinte: se a Igreja Católica hoje assume muito mais um poder imperial do que mãe, como deveria ser, né? Não teria ela o dever de nos ajudar, de ajudar a todos de forma geral, orientando, em vez de impor? Não sou revoltada, viu? Eu amo a minha igreja e por isso que busco cada vez mais a ajudá-la. O meu desejo é esse, amando a todos e caminhando com todos, mas essa é a minha insatisfação de acordo com a realidade de hoje, que parece estarmos voltando ao Concílio de Trento.
Eu dizia a você que igreja quer dizer assembleia, comunidade reunida e igualitária. Então não é um problema nem sempre das autoridades. Muitas vezes é a própria... Eu não quero dizer aquele ditado que diz que todo povo tem o ditador que merece, né? Acho que muitas vezes acontece que não, que é imposto por armas, por sofrimento, etc. Mas no caso da fé, no caso da religião, que a pessoa adere por consciência e não por uma arma né? Muitas vezes a gente não é livre porque a gente não quer. Quer dizer, a liberdade, ela é essencial para quem crê, para toda pessoa que crê em qualquer que seja a religião. No caso das igrejas, a minha experiência é a seguinte, minha irmã: toda mudança parte de baixo, parte das bases. Nenhuma mudança profunda se fará pela cúpula, ela se fará a partir da gente. É o grupo, é a comunidade, são as pessoas que vão mudando, e aí mudam a autoridade. Se a autoridade se sente como se fosse assim, que se espera que ele dê todas as normas, indique tudo, então fará. No dia que ele perceber que não é assim, que ele é acolhido como irmão, como ministro, como profeta de Deus, um homem da palavra de Deus, homem e mulher. Por que as mulheres não podem ser ministras? Iguais aos homens, com os mesmos direitos, com as mesmas possibilidades, com o mesmo poder, no caso do ministério. Está errado. Então, depende de nós a gente começar a mudança por nós, pela nossa comunidade. E isso vai atingir a igreja inteira. Bem, estamos então nos minutos finais e a mesa convida a professora Dulce, autora dessa prancha aqui, para vir apresentar sua mensagem final desta reunião. Pilar. Bem, meus irmãos, eu acho que numa mesa como essa, por isso que a ressonância foi naquele culto ecumênico, e essa mesa tão bem representada, falando dessa unidade, de que nós somos todos partes de uma mesma família, família planetária, filhos de um mesmo Pai. E eu acho que é nessa força, por isso que eu pedi e enviei, porque eles deveriam decidir, que nós pudéssemos agora, nesse momento, nos unir nesse mantra, força da paz, que nós possamos cantar, porque o movimento do toque, do coração, da música, para que possamos incorporar tudo isso que nós ouvimos, porque nós já vamos encerrar hoje. E que a gente leve para o nosso coração, que a gente possa juntar as mãos, o lado de cá se une. Os que estão lá em cima, se pudessem descer, seria ótimo, então faz lá em cima, que nós possamos formar o círculo. E vamos primeiro aprender o mantra, que é pequenininho, que ele já leu. Seria assim: força da paz, cresça sempre, sempre mais. Que reine a paz e acabem-se as fronteiras, nós somos um. É o mantra Força da paz, cresça sempre, sempre mais. Que reine a paz e acabem-se as fronteiras, nós somos um. Agora tem a dança. A nossa mão direita para baixo, a esquerda para cima. A mão direita doa energia, a esquerda recebe. E vamos segurar a mãos correta dos nossos companheiros. A direita em cima e a esquerda embaixo. Então, a gente vai fazer esse movimento de contato com o céu e a terra. Então, seria assim, que nós vamos fazer, depois eu faço com vocês. Porque era bom se fosse em círculo, mas aí ia tomar mais tempo. Então, seria assim, força como se estivesse tirando da terra, da mãe terra.
E nesse momento, antes da gente começar, vamos fazer uma pequena conexão, certo? Então vamos lá. Força, sentindo sair da terra, da paz, se conectando com o céu. Cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem-se as fronteiras. Agora o detalhe, nós descemos com a nossa mão direita e vamos para o coração, trazer essa energia para o coração e faz assim, do lado direito a gente bota o coração, com a mão direita, traz a mão do outro para o nosso coração. Nós somos um. Então, vamos aqui, né, que eu não posso ficar sozinha. Então aqui. Força, sair da terra da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem-se as fronteiras, nós somos um. Bom, agora vamos começar, porque agora foi um treino. Não é? Porque agora vamos, pés paralelos, joelhos flexionados, posição de Graude, como diz os psicólogos, de aterramento com a terra. E vamos, nesse momento, invocar o nosso Pai. Invocar todos os mestres, todos os guias espirituais, xamães, orixás, anjos, arcanjos, Elohims, mestre, Alá, Jeová, Maomé. Vamos invocar a todos os mestres, como a terra precisa disso. E que nesse momento possamos realmente fechar os olhos, de olhos abertos, como melhor possamos conectar. E que essa força emanada de Campina Grande, desse evento da nova consciência, que cresça sempre mais e mais, expandindo essa nova vibração para o novo milênio, dando força a esse evento cada vez mais crescer. Que eventos como esse continuem, que esse que vai acontecer em Florianópolis, que foi anunciado aqui, que tenha força e que nós possamos atrair para esse movimento os dissidentes e que possamos levar à terra esse movimento de paz. Que bom que nós vamos fazer um círculo aqui com a mesa. Vamos lá aqui, pelo menos a gente une a mesa e a mesa não tem hierarquia. Porque no círculo todos somos um. Vamos aqui, pelo menos já dá para fazer um círculo. Vamos lá? Vamos, pé paralelo, Graude, vamos fechar um pouco os olhos e fazendo essa conexão com o nosso Pai, que nesse momento todos os mestres derramem as bênçãos sobre nós, sobre os dirigentes desses eventos, sobre os dirigentes, os líderes das instituições, sobre toda a terra, para que o amor que nós vamos emanar, trazendo essa força da paz para o nosso coração, envolva todos os seres e a todos os reinos da terra. Então vamos nós. Agora vamos sentir, quando a gente fizer esse gesto, vamos abaixar, sentindo o que a gente está trazendo da terra. Vamos lá. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem-se as fronteiras. Nós somos um. Força da paz. Direito. Cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem-se as fronteiras. Nós somos um. Mais uma vez. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem
Agora vamos unir as mãos no nosso coração e gritar e pronunciar todos juntos. 1, 2, 3. Força da paz. Força da paz. Nós somos um. Nós somos um. Bem, a mesa agradece aos participantes, agradece à professora Dulce por essa magnífica cadeia de união e dá por encerrados os trabalhos. Bom, continuando com nossos trabalhos, logo chamaremos aqui o pessoal do CVV, assim que disponibilizar aqui a mesa.